galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. Nós vamos falar de forças particulares. No caso, nossos objetivos são conhecer as forças peso, normal, tração, elástica e atrito. Começando aí com a força peso, que a gente representa pela letra P maiúscula. Ela é a força de atração gravitacional que um planeta ou um satélite exerce sobre outro corpo material, ou seja, outro corpo que possui massa. Então, todo corpo que tem massa e está no planeta, ele vai sofrer atração gravitacional, ou seja, ele sofre a ação da força peso. Essa força sempre aponta para o centro do planeta ou satélite, se a gente estiver falando dele. Então, exemplo, imagina que a gente esteja falando do planeta Terra e tem um corpo com massa na região do planeta, próximo ao planeta. Esse corpo ele vai sofrer a ação da força gravitacional, ou seja, ele sofre a ação da força peso. Essa força ela sempre aponta para o centro do planeta, então ela depende da localização que esse corpo está com relação ao planeta. Por exemplo, aqui a gente tem um Homer. O Homer nessa posição, a força peso dele vai atuar apontando para o centro do planeta, ou seja, nessa direção e sentido. Se eu tiver o Bart em uma outra localização do planeta, observando de fora, a força peso vai apontar de forma diferente, mas sempre com um padrão. Ela aponta para o centro do planeta. E se eu tiver um terceiro corpo localizado em outro lugar do planeta, se eu observo de fora, a força peso também tem que apontar para o centro do planeta. Então, independente de onde a gente esteja, a força peso vai atuar nos corpos massivos que estão dentro do planeta e vai apontar sempre para o seu centro. Só que grande parte dos casos, a gente observa a situação de frente. Observando uma situação de frente, o centro do planeta está embaixo da gente. Então, quando a gente observar uma situação assim, a força peso ela vai acabar apontando para baixo. Então, a maioria dos casos que a gente observa a situação, a gente não observa de fora, a gente observa de frente. Essa força peso, além de tudo, ela tem um jeito de ser calculada, que depende de dois fatores. Depende da massa do corpo que a gente está estudando e da gravidade que esse planeta possui. Lembrando que gravidade é uma aceleração que depende do planeta que a gente está tratando. Geralmente a gente trabalha com o planeta Terra, onde a gravidade é aproximada a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a maioria dos concursos faz uma aproximação desse valor para 10. Força normal, que a gente representa pela letra N. Força que uma superfície exerce sobre um corpo na direção perpendicular a ela. Então, como é que é isso, né? Imagina que a gente tem um corpo sobre uma superfície. Um exemplo, a gente tem o Bart sobre uma superfície horizontal e no caso do exemplo ele está em repouso, ele está parado. O que a gente sabe sobre essa situação? Se o Bart está no planeta e ele possui massa, ele sofre a ação da força peso, que observando ele de frente vai estar na vertical apontando para baixo. Mas se ele permanece em repouso, tem um motivo. Se o planeta puxa ele para baixo, por que ele não está descendo? Aí você vai olhar o que mais está fazendo força no Bart. No meu caso, o que está em contato com o Bart, né? O chão, a superfície que está abaixo dele. Então o planeta puxa ele para baixo, mas o chão ele exerce uma força para cima, evitando que você atravesse essa superfície. Então essa força que o chão faz, evitando que você desça, que você atravessa ela, a gente chama de força normal, que está sempre na direção perpendicular à superfície. Então ela faz 90 graus com a superfície. Como eu estou falando que a superfície está na horizontal, a minha normal vai apontar na vertical, e como a superfície está abaixo desse corpo, a normal vai apontar para cima. Então ela sempre evita que o corpo atravesse a superfície. Se eu tivesse apoiado numa parede, por exemplo, essa parede não vai permitir que minha mão atravesse ela. A força normal, nesse caso, considerando que a parede é vertical, se eu tiver apoiado nela, ela vai fazer uma força na horizontal, sempre vindo no sentido da superfície para o corpo que está sendo estudado. Então seria da parede
para a minha mão. Então seria um exemplo diferente, onde a normal não apontaria para cima. No caso, ela apontaria numa direção horizontal. No caso estudado especificamente, eu estou tratando de uma situação de repouso, velocidade zero. Se ele está em repouso, de acordo com a primeira lei de Newton, a força resultante sobre ele também tem que ser zero. Então o que eu posso falar dessas forças que a gente está estudando aqui? Eu tenho duas forças atuando sobre o Bart, peso e normal, de maneira que a resultante dá zero. A condição para isso acontecer é muito simples. As duas forças têm que estar na mesma direção, estão na situação, tem que estar em sentidos opostos, pois estão também, mas elas têm que ter intensidades iguais para serem suficientes para uma cancelar a outra. Então, nesse caso, se eu quisesse calcular a normal, eu tinha que observar, de acordo com o estudo das forças e da lei de Newton, no caso a primeira lei, eu posso afirmar que a normal tem a mesma intensidade que o peso. A normal ela não tem uma fórmula, mas o peso tem, então eu conseguiria descobrir o valor da normal nesse caso. Tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui nem sempre vale. Isso vale nessa situação que eu acabei de falar. Superfície horizontal, numa situação onde tem repouso, ou pelo menos não tem movimento vertical. Aí o peso e a normal são as únicas forças que atuam na direção vertical e elas vão se cancelar. Então elas têm que ter intensidades iguais. Mas eu posso ter casos diferentes também. Por exemplo, imagina que tem um elevador subindo acelerado e o Bart está dentro desse elevador. Se eu avaliar a situação pensando nas forças que atuam nele e nas leis de Newton, eu vou chegar numa conclusão um pouquinho diferente. Primeiramente, pelo fato da aceleração estar para cima, de acordo com a segunda lei de Newton, existe uma força resultante que tem que estar na mesma direção e apontar no mesmo sentido que a aceleração. Então a força resultante desse caso não é zero e ela aponta para cima. As forças que atuam no Bart são as mesmas da situação anterior. O peso está puxando ele para baixo, observando desse jeito, e a normal da superfície está apontando para cima, pois é uma superfície horizontal que está embaixo dele. Mas como existe uma resultante, uma não consegue cancelar a outra. E aquela com maior intensidade vai acabar gerando uma resultante no seu sentido. Eu já sei que a resultante tem que ser para cima, porque ele está subindo acelerado. Logo, o que eu tenho como te afirmar é que a força normal, nesse caso, ela é maior que o peso. Então, eles não são iguais. E se eu quisesse estudar algo mais a fundo, é me basear no conceito de força resultante. Força resultante é uma soma vetorial. E dois vetores que estão na mesma direção em sentidos opostos, é só pegar o valor de um e diminuir pelo valor do outro. Como quem está a favor da força resultante é a normal, eu coloco seu sinal positivo. O peso, como está contra, eu coloco negativo. Então, nesse caso especificamente, a força resultante é igual a normal menos o peso. A normal ela não tem uma fórmula, mas a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, tem, e a força peso tem também. Então, eu poderia estudar esse caso e descobrir a força normal sobre o Bart. Um caso semelhante é se ele estivesse no elevador, só que descendo acelerado. Então, a aceleração para baixo. De acordo com a segunda lei de Newton, novamente, a força resultante tem que estar na mesma direção e mesmo sentido. Então, ela vai estar para baixo também. E se eu avaliar as forças sobre ele, novamente, eu tenho peso e a normal na vertical em sentidos opostos. Então, até aí muito parecido. Porém, como a força resultante está para baixo, quer dizer que as forças que apontariam para baixo, no caso é uma só, juntas tem que ter uma intensidade maior do que todas as forças que estão apontando para cima juntas. Então, o que eu tenho como te afirmar é que, nesse caso, a normal ela é menor que o peso, pois a resultante está a favor do peso. E se eu quiser calcular essa força resultante, é só observar que a força resultante é quem aponta a seu favor, menos quem aponta contra. Então, o peso agora é que está a favor e a normal está contra. Então, cada caso que a gente for estudar, tem que tomar muito cuidado e tem que estar embasado nas leis de Newton. Então, não existe uma fórmula para calcular a normal, mas você pode estudar a situação e ver o que sobra ali para a força normal. Plano inclinado.
Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o plano inclinado, mas é só para comentar uma situação onde a normal ela se aplica, mas de uma forma um pouquinho diferente. Se eu tiver um corpo numa superfície inclinada, no meu caso sem atritos, né, e avaliar as forças sobre ele, a primeira força que a gente tem que ver é a força-peso, porque está no planeta e possui massa. E olhando de frente, ela está na vertical apontando para baixo. A força normal, ela nem sempre aponta na vertical para cima. Lembra? Depende de onde está a superfície e ela sempre faz 90 graus com a superfície. Agora a superfície ela está inclinada. Então a normal ela vai inclinar junto, de maneira que ela sempre faz 90 graus com a superfície. Então quanto mais íngreme for a rampa, mais inclinada será a normal, no caso, mais próximo da horizontal ela vai ficando. Então, se ela vai diminuindo a inclinação, ela vai ficando mais próxima da vertical. Então, a normal, ela está associada à direção onde a superfície se encontra, de maneira que um é sempre perpendicular ao outro. E nesse caso, especificamente, eu tenho que o peso ele vai ser maior que a normal. Tanto que a força que a superfície faz nesse caso é suficiente para evitar que o corpo atravesse a superfície, mas não seria suficiente para evitar que a gravidade puxasse ele e ele descesse a rampa. Então a força normal ela consegue até anular uma parte do peso, mas ainda sobra alguma coisa, porque a força-peso é maior. Força de tração, que a gente representa pela letra T maiúscula. Força exercida por cordas ou cabos, no caso quando eles são esticados. E geralmente a gente estuda esse tipo de caso, onde tem cordas ou cabos que são inextensíveis. O que isso quer dizer? Que quando esticados, eles não mudam de comprimento, eles não têm elasticidade. Então, a maioria dos casos onde a gente vai estudar força de tração, essa condição acaba vindo acompanhada também. Então, imagina um exemplo. O Bart está pendurado por uma corda. Vamos avaliar essa situação. Quais forças a gente consegue visualizar que vão atuar ali no Bart de certa maneira? Primeiro, pelo fato dele estar no planeta, atua sobre ele uma força que a gente chama de força-peso. E observando de frente, vai estar na vertical para baixo. O que vai acontecer? Se ele está suspenso no ar, é porque tem alguma coisa contrariando ali a força-peso. E essa coisa que está contrariando é a força que a corda está fazendo. E a força que uma corda ou um cabo faz é o que a gente chama de força de tração. Essa força ela está sempre na direção onde a corda se encontra. E além de tudo, o sentido depende de onde a gente está tratando. Se eu estiver falando da extremidade que está presa no Bart, a tração ela vai estar na direção vertical, pois a corda está na vertical, mas ela vai estar puxando o Bart para cima. Se por acaso eu estivesse falando dessa outra extremidade, a tração também estaria na vertical, mas ela estaria puxando a mão desse bichinho bonitinho aqui para baixo. Então, como eu estou avaliando o Bart, nessa extremidade, a corda faz uma força nele para cima, sempre na direção onde a corda se encontra. Então, é o caso que a gente possui ali. Então imagina que o Bart está em repouso. O que eu posso afirmar, né? De acordo com a primeira lei de Newton, se eu tenho um movimento zero, repouso, a força resultante sobre esse corpo também é zero. E se a força resultante for zero, eu posso te afirmar que a força-peso e a força de tração, como elas estão na mesma direção vertical em sentidos opostos, para elas se cancelarem, elas têm que ter intensidades iguais. Então a força de tração ela também não tem uma fórmula, mas eu tenho como descobrir o seu valor estudando o contexto, semelhante à ideia da força normal. Então, nesse caso especificamente, se eu conseguisse calcular o peso do Bart, que possui uma equação, eu tinha também o valor da força de tração. Entre outros casos que a gente acaba encontrando por aí. Força elástica. Força exercida por um material elástico quando deformado a fim de voltar para o seu estado de equilíbrio. Então todo o corpo que tem elasticidade, que é capaz de ser deformado quando uma força atua sobre ele, mas de maneira que quando essa força
libera ele, ele volte para o lugar sozinho, é capaz de fazer uma força elástica. Um exemplo muito comum da gente estudar são as molas. As molas têm essa capacidade. A gente pode tanto esticar a mola de maneira que quando a gente solte, ela faz uma força tentando voltar para o seu estado de equilíbrio, ou a gente, quando comprime a mola, ela também sempre faz uma força tentando voltar para o estado de equilíbrio dela. Então, se eu comprimo, ela vai fazer uma força tentando voltar em um sentido. Se eu estico, ela faz uma força tentando voltar em outro sentido. Mas ela sempre exerce uma força para voltar para o seu estado de equilíbrio. É uma força que a gente chama de restauradora. Então, imagina que eu tenho essa situação e uma força externa é aplicada de maneira que vai comprimir essa mola. A gente fala que essa compressão é uma deformação. A deformação é o quanto ela mudou na sua forma normal. Essa deformação a gente representa pela letra X, que é uma distância, é o quanto ela mudou de tamanho. Então, exemplo, se essa mola aí tinha 30 centímetros, ela foi comprimida até ela ficar com 10 centímetros. Ela teve uma mudança na sua forma normal, ela teve uma mudança no seu tamanho. E a mudança que ela teve foi de 20 centímetros. Então, esses 20 centímetros eles representam a deformação que a mola teve. Então, deformação é o quanto ela mudou na sua forma normal. Quando ela é deformada, ela vai exercer uma força sempre tentando voltar para o estado normal dela. Então, se a gente está deformando ela, no caso, no sentido da esquerda, ela vai fazer uma força para a direita, tentando retornar para a forma que ela tinha. Só que essa força, ela tem como ser calculada, ela pode ser medida, mas depende de algumas características da mola também, ou do corpo elástico que a gente esteja estudando. Cada mola tem o que a gente chama de constante elástica, é uma característica dela, que vai dizer se ela vai ser deformada com mais facilidade ou vai ser mais difícil. Em contrapartida, se ela for deformada, ela também vai fazer uma força com intensidade maior para tentar voltar para o seu estado de equilíbrio. Essa constante elástica a gente representa pela letra K. Então são duas coisas que a gente precisa para saber qual é o valor da força elástica que um corpo pode fazer, que um corpo elástico pode fazer. Depende da constante elástica, que isso é uma característica do material que a gente está estudando, e depende de quanto ele foi deformado. A deformação ela é relevante. Quanto mais a gente deforma esse objeto, mais força ele faz tentando voltar para o lugar. E a equação vetorial que a gente trata aqui, ela acaba aparecendo esse sinal de menos. Por quê? Porque a força elástica, ela sempre tem a mesma direção que a deformação, porém eles têm sempre sentidos opostos. Então, se gerou uma deformação para a esquerda, ela vai fazer uma força elástica para a direita, né? E se a deformação fosse para a direita, a força elástica seria para a esquerda. Então, elas sempre têm sinais contrários. Quando a gente vai trabalhar com os valores somente, com o seu módulo, aí a gente não precisa carregar o sinal. A gente fala que o módulo da força elástica é igual a Kx, positivo. Só que esse tipo de força, como eu disse, ela não tem só em molas, né? Tem vários casos. Então, tem outros exemplos. Por exemplo, o estilingue. O estilingue é um pedacinho de madeira com um elástico em duas pontas, né? Quando a gente puxa aquele elástico, o que a gente está fazendo é deformar esse elástico. Ele vai mudar o seu tamanho normal. Então, ele vai fazer uma força tentando voltar. Tanto que quando a gente solta, ele ganha esse movimento tentando restaurar a sua forma normal. O arco e flecha, a ideia é semelhante, mas tem gente que confunde o que de fato está gerando essa força elástica. Tem gente que acha que a corda é que faz a força elástica e vai puxar a flecha. Na verdade, aquela corda ela é inextensível, ou praticamente inextensível. Ela não muda de tamanho. Mas quando a gente puxa aquela corda, o que acontece é que o arco ele enverga. E o fato dele envergar, ele vai mudar a sua forma normal, logo ele vai gerar uma força elástica tentando voltar para o lugar. E quando a gente solta, o arco volta para o lugar, ele puxa a corda que puxa a flecha. Força de atrito, que a gente chama de FAT.
força que uma superfície exerce sobre outro corpo na direção paralela a ela. Ela dificulta ou impede que o corpo deslize na superfície. Então, quando a gente tem um corpo encostado em uma superfície e tenta arrastá-lo através dela, essa superfície vai gerar uma força paralela a ela, que a gente chama de força de atrito, sempre tentando evitar o arrastamento. Então a gente fala que a força de atrito é uma força que contraria a tendência de arrastamento do corpo por uma superfície. Então, um exemplo. Imagina que a gente tem essa caixa que está encostada em uma superfície e o Homer vai empurrar ela nessa direção e sentido. Então ele aplica uma força F sobre ela. Nesse momento, quando a gente aplica essa força F, o chão ele vai exercer uma força contrária à tendência de arrastamento. Então, se a força aplicada nesse corpo está nesse sentido, ela tende a deslizar para lá. Porém, essa superfície vai gerar uma força de atrito no sentido oposto, sempre na mesma direção, onde tende a acontecer o arrastamento, mas no sentido contrário a ele. Então, fizemos uma força empurrando essa caixa para um lado, a força de atrito acaba ficando para o outro. Tem gente que confunde e fala que o atrito ele é sempre contrário ao movimento. Não é isso. Ele é contrário à tendência de arrastamento, mas nem sempre contrário ao movimento. Exemplo é o simples fato da gente andar. A gente coloca a sola do pé em contato com o chão e força o chão para trás, como se a gente estivesse tentando arrastar o pé para trás. Só que existe atrito entre o nosso pé e o chão e o nosso pé não desliza. Então, quando a gente faz essa força para trás, tentando arrastar o pé para trás, o atrito do chão empurra a gente para frente e a gente consegue andar. Então, esse é um caso onde a força de atrito ela é a favor do movimento, mas contra a tendência de arrastamento. Isso daí vai valer em qualquer situação. Essa força de atrito ela pode ser calculada da seguinte maneira. Ela depende de dois fatores. Um a gente chama de coeficiente de atrito e o outro é a força normal que nós falamos anteriormente. Então, quanto maior a intensidade da força normal, a tendência é que maior também seja a intensidade da força de atrito com a superfície. Mas a outra coisa, que é o coeficiente de atrito, está associado a características que são da superfície e do corpo que está em contato com ela. Esse contato entre eles pode ser um contato com maior tendência a ter atrito ou menor. Depende se a superfície, por exemplo, ela é mais áspera ou se ela é mais lisa. Então, quanto mais áspera for a superfície, maior o seu coeficiente de atrito. Então, a tendência é que maior também seja a força de atrito, caso ela exista. Existem dois tipos de força de atrito, estático e cinético. Isso está associado ao seguinte: quando a gente faz a força tentando deslocar algum objeto, às vezes a força ela não é suficiente para que esse corpo entre em movimento. Mas se a gente está exercendo a força para um lado, obrigatoriamente está sendo gerada uma força no outro sentido, que é o atrito. Essa força ela pode ser suficiente para cancelar a força que está sendo feita. Em outras palavras, nesse caso, não haverá movimento, a gente chama de atrito estático. Ou ela pode ser suficiente para gerar um movimento. A partir do momento que o movimento começa, esse atrito passa a ser chamado de atrito cinético. Os valores desses atritos são diferentes, dependem das condições que esse corpo está submetido. Então vamos começar. Primeiro passo, para saber se um corpo vai entrar em movimento ou não quando ele for empurrado sobre uma superfície, a gente tem que avaliar a força de atrito estático máximo que ele aguenta. Essa força de atrito estático máximo a gente calcula com aquela equação que eu coloquei no slide anterior. Força de atrito é igual a μ vezes a normal, onde o μ é o coeficiente de atrito. Só que nesse caso eu vou especificar o coeficiente de atrito como estático. O valor do coeficiente de atrito estático ele não serve para calcular a força de atrito de fato. Ele serve para calcular a força de atrito estático máxima que a superfície é capaz de fazer para manter aquele corpo estático, para manter o corpo parado. Mas depende da normal. Então a fórmula é a mesma, mas com o valor que a gente chama de coeficiente de atrito estático. Descoberto esse valor,
você tem que comparar com a força que está sendo feita. Se por acaso a força que está sendo feita for menor que a força de atrito estático máximo, isso quer dizer que ela não vai ser suficiente para colocar esse corpo em movimento. Então o que a gente tem é um atrito estático. Ele não vai sair do lugar mesmo com a força aplicada ali. Então essa força é uma força suficiente para manter o corpo estático. Agora, qual o valor dessa força de atrito? Essa equação não calcula a força de atrito estático. Ela calcula o valor máximo que a superfície consegue suportar e não deixar o corpo se mover. Mas a força de atrito estático, de fato, a gente vai descobrir estudando a primeira lei de Newton. Pois se não há movimento, quer dizer que a força resultante sobre esse corpo tem que ser zero. Se eu tenho uma força empurrando ele para um lado e tenho uma força puxando para o outro, na mesma direção, sentidos opostos, para a resultante ser zero, basta eles terem intensidades iguais. Então, a força de atrito estático é sempre o suficiente para manter a força resultante igual a zero. Não necessariamente é o valor que você vai calcular aqui. Esse valor representa o limite que a superfície aguenta. Agora, se por acaso a força que estiver sendo feita empurrando o corpo for maior que a força de atrito estático máximo, aí o que vai acontecer é que esse corpo vai se mover. Então ele continua sofrendo a ação de um atrito, mas é um outro tipo de atrito, que a gente chama de atrito cinético, pois está em movimento. Então ela continua tendo essa força de atrito, contrária à tendência de arrastamento, mas tem um valor diferente. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai empurrar alguma coisa pesada, por exemplo, um armário, quando a gente vai mudar as coisas do nosso quarto de lugar, a gente vai mudar o armário de lugar, geralmente a gente não para, desmonta o armário e monta em outro lugar. A gente vai empurrar com tudo que está lá dentro para já ficar arrumado quando chegar lá, né? Esse é o nosso raciocínio normal. Sendo que é muito pesado. E no começo a gente não espera, né? A gente vai empurrar achando que já vai começar o movimento. Então às vezes a gente faz uma força, ele ainda não se move. Quer dizer que a força feita não foi suficiente para superar a força de atrito estático máximo. Aí a gente vai fazendo cada vez mais força, até que em um momento ele começa a se mover. Já repararam que depois que ele começa a se mover, fica mais fácil de mantê-lo em movimento? Porque a força de atrito cinético, ela tende a ser menor do que a força de atrito estático máximo. Então é mais difícil tirar alguma coisa do lugar, arrastando ela por uma superfície, do que mantê-la em movimento. Então tem valores diferentes, então é importante a gente saber disso. Então no caso, se por acaso ele chegar a se mover, a força de atrito ela tem um valor fixo que só depende da superfície, que pode ser calculada com essa forma. Aí de fato a gente vai calcular o valor da força de atrito. Então a força de atrito estático, se tiver estático, o valor dela é sempre o suficiente para manter a situação em repouso. Se for cinético, aí a gente tem como calcular através da fórmula. Então galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado. Então me dá aquela moral também, curte aí, compartilha, se inscreve se for possível e vamos estudar. Valeu, bons estudos!